Boa tardezinha a todos. Que coisa boa estar aqui, não é verdade? Nesse espaço de luz, de paz, onde a gente pode, por uns minutinhos, se desligar lá da rua e ficar focado em nós mesmos. É para isso que a gente vem aqui, para aproveitar esse espaço de reflexão. Então, neste momento, eu quero pedir a todos, que respirem profundamente, deixando lá fora tudo que é do mundo. Tem que ir no mercado, tem que cozinhar feijão, tem que limpar, é isso que eu digo para deixar lá fora. Não são as dificuldades. Essas tragam para cá. Essas aqui é o lugar. Lá fora é o que é de César, né? Então, neste momento, nós vamos buscar na espiritualidade de luz desta casa a permissão para o trabalho desta noite. Pedimos, Senhor, que cada irmão encarnado e desencarnado que hoje aqui está possa ser examinado, possa receber da espiritualidade o remédio, o amparo, a orientação necessária. E que de nossa parte possamos estar abertos e receptivos para que, como diz uma música, se faça um milagre em nós. Nós precisamos permitir, e esta permissão é dada quando abrimos nosso coração e nos colocamos nas mãos de quem pode nos ajudar, que é Deus, Jesus e os espíritos de luz, que trabalham, que coordenam esta casa de oração, de amor, de caridade. Pedimos, Senhor, neste momento, que a nossa irmã Cibele possa ser envolvida, amparada e assistida, para que as palavras que ela preparou alcancem o nosso coração e que com essas palavras possamos refletir e usá-las para a nossa evolução. Em nome de Deus e de Jesus, abrimos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tardezinha, como diz a Rô, ou boa noite. Muito bom sempre estar aqui com vocês, apesar do calor, que hoje está puxado, né, gente? Mas a gente se esforça, vamos lá. Não por acaso, a prece de abertura da Rosângela veio ao encontro do nosso assunto. Cada vez que a gente prepara uma exposição, nas pesquisas, nas leituras, nas preces, tudo vai sendo encaminhado para aquilo que a gente precisa. Eu acredito muito nisso e acredito que os irmãos também já estejam sabendo disso. Então, hoje nós vamos falar onde buscar o nosso remédio. Jesus curou muitos enfermos, como está escrito nos evangelhos. Ele curou todo tipo de enfermidade, tanto doenças físicas como outras enfermidades. Curou lepras, febres, paralisias e também curou possessos ou pessoas possuídas, como se dizia na época, né? Alguns exemplos das curas que Jesus fez. Ele curou a sogra de Pedro, curou o homem que não conseguia andar, curou o leproso, a mulher cega e tantos outros. E também curou Maria Madalena. Em Mateus, capítulo 4, diz o seguinte: ele curava toda sorte de enfermidade e doenças entre o povo. Ainda em Mateus, grandes multidões o seguiam e ele curava a todos conforme buscavam. Jesus disse que os doentes precisam de ajuda, de cura. Mas
Se nós vivemos em um mundo onde cada vez mais somos materialistas e egoístas, eu deixo uma questão para a gente iniciar. E se Jesus estivesse hoje entre nós, encarnado como homem, como há 2000 e tantos anos atrás, como seria o comportamento das pessoas em relação às enfermidades? Essa questão vale a gente deixar em suspenso. E aí vamos entrar então na questão da saúde. De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o que é? Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo. Logo, o que é doença é a falta de saúde. Daí eu fazendo esse apanhado, comecei a pensar, mas se nós formos olhar o nosso dia a dia, o mundo em que nós estamos vivendo, as experiências que nós estamos tendo, a nossa vivência, nós que não vivemos a cultura da prevenção, e sim da doença, principalmente os meninos, as mulheres que estão aqui vão entender, os homens têm mais resistência ainda em procurar auxílio quando sentem algum sintoma, algum problema no organismo, e psíquico, então, nem falamos, né, gente? Aí as mães, as esposas, namoradas vão empurrando e a criatura não vai ao médico. Então, os meninos têm mais resistência do que as mulheres. É a cultura do, depois se estourar, estourou. E aí estoura mesmo. Se a gente trabalhasse com a prevenção, ficaria menos sério esse problema. Não é somente as dores físicas ou enfermidades visíveis que afligem o corpo que nos adoece. Às vezes, o desespero também toma conta da alma. E os flagelos da mente também são motivos para nos adoecer. Então, eu chego à conclusão que nós todos, de um modo ou de outro, estamos ou somos doentes ou adoentados nos dias de hoje. Muitas vezes a gente encara a doença como só o vizinho que está sofrendo um problema físico. Mas se nós formos olhar pela OMS, é físico, psíquico e social. Todos nós temos, nós carecemos de alguma coisa em uma dessas áreas. Vamos observar. É difícil a pessoa que diga que está do fio de cabelo à unha do pé totalmente sã. E eu não quero com isso fazer apologia à doença, que nós temos que sair correndo, que estamos todos mal. Não. Mas para nós prestarmos atenção, gente, no que acontece conosco, em termos de saúde. Podemos abordar as doenças em 3 grupos. Bem sucinto. Doença física, aquelas que se manifestam alterando o funcionamento do nosso organismo, fisicamente falando. Nós estamos envelhecendo. Desde que nascemos, já vamos caminhando rumo à velhice. Felizes aqueles que chegam lá, né? Então, nós já temos o envelhecimento, vai caindo o cabelo todos os dias, trocamos a pele. Então, nós temos um processo natural de, digamos, adoecimento, muitas vezes. Uma dorzinha aqui, uma infecção ali. E nós vamos atendendo, vamos tratando. São doenças físicas. Temos também as espirituais, que aí nós que estamos na casa espírita podemos levar bem em conta que se tratam muitas vezes de problemas que vêm conosco de outras caminhadas, de outras existências, que são as explicações que nós encontramos. Por que nasce um bebê com tumor muitas vezes? Por que nasce um bebê e tem um câncer? Se Deus é justíssimo e bom. Porque essa criança vem num corpo de bebê, mas é um espírito que já tem uma longa caminhada. E muitas vezes aquele problema de saúde que vem, muito sério, ele vem para o burilamento daquele espírito. Ou se nós que acreditamos em reencarnação e buscamos esse auxílio espiritual, pensemos, nós somos realmente a matéria
que vem aqui encarnada para ser burilada, para ser trabalhada, para vencer aquelas dificuldades que ficaram, né? Aquelas coisas que nós fizemos no passado. E lembrando uma exposição que teve, se não me engano, em dezembro, sobre o véu do esquecimento, graças a Deus que temos o véu do esquecimento, né? Que aí nos dá força para seguirmos. E temos ainda as doenças simbióticas, um nome bem bonitinho, mas bem interessante. São aquelas que surgem por afinidade de vibrações. Aquilo que nós pensamos, o que nós doamos no nosso dia a dia, o que nós desejamos para o nosso irmão da caminhada. Simbiose nada mais é do que tu estar ligado a uma ideia, a uma pessoa, a um fato e até a uma enfermidade. Muitas vezes nós pensamos tanto para baixo, a vibração é tão negativa, que nós acabamos atraindo coisas que o nosso corpo físico desenvolve enfermidades. Então, podemos perguntar, por que existe e para que existem as doenças, meus irmãos? A doença é um despertar da nossa consciência, desde o menor problema de saúde a um problema bem mais sério. É um despertar. Muitas vezes nós estamos seguindo pela vida, não todos, é claro, muita gente dá muito valor à vida desde que reencarna, mas muitas vezes nós vamos por aí. Deixa rolar, amanhã eu vejo. Aí nos entregamos a vícios, nos entregamos a tantas coisas e vamos indo, e vamos indo. E seja o que Deus quiser. E muitas vezes é o que nós queremos mesmo. Então, essas enfermidades que nos acometem, elas vêm para nos puxar a orelha. Para lá, desperta. E muitas vezes servem para a gente mudar. É uma virada de chave. Quantos de nós não conhecem pessoas que vão seguindo vida fora e aí tem um tropeço numa enfermidade, muitas vezes bem séria, e a pessoa muda o modo de pensar, o modo de encarar as coisas. Então, com isso, nós precisamos também valorizar os processos de enfermidade que nos acometem, porque nós estamos aqui para melhorar, nós estamos aqui para evoluir. E deixar um pouquinho de lado aquele desespero, aquele pavor quando nos acomete uma doença e pensar, o que Deus quer me dizer com isso? O que a vida quer me dizer com isso? Nós nos fortalecemos muitas vezes na dificuldade. E também, gente, para quem tem família, para quem tem um familiar, um amigo, alguém que lhe valha muito, que lhe bata o coração, olhar para aquela pessoa e pensar, por que aquele irmão está passando por isso? O que quer me dizer? Eu também preciso me valorizar, me observar, porque nós nos colocamos muito numa posição de vítima. Isso já é do ser humano. E está tudo certo, porque nós estamos caminhando. Em casos de burilamento ou reajustes espirituais, a doença também vem de acordo com a nossa necessidade. Novamente, a gente vai lembrando as provas e expiações. Quantas pessoas vêm com dificuldades físicas, que já é congênito, já vem com a pessoa. E tem pessoas que vivem com alegria, tem pessoas que procuram buscar outro sentido na sua vida. E aí a gente olha e pensa, mas como, né? Fulano é forte. Não, é que o fulano, né? A pessoa buscou um outro sentido, um outro caminho para aquela dificuldade. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós recebemos as mesmas oportunidades. Às vezes a gente não vê. E às vezes a gente desperdiça e tem que voltar aqui novamente porque a coisa não deu muito certo antes. E feliz daquele que consegue observar na sua enfermidade, na sua dificuldade, uma maneira de progredir. E isso eu não falo de maneira romântica, porque está escrito nas obras e também no Evangelho. E aí eu fico pensando em Jesus. Jesus curava a todos que o procuravam. Curava, porque Jesus é Jesus. Jesus é o mestre. Jesus é luz, é o nosso exemplo. Então ele curava. Há casos que as pessoas só pensam
para baixo, só vibram negativamente, que nem eu falei, e elas vão atraindo coisas e vão somatizando no corpo. Muitas pessoas têm tanto rancor dentro de si, que aí elas só sabem resmungar, reclamar, e ficam repisando aquela emoção ruim que já passou, e elas não conseguem mudar a vibração, e acaba somatizando, acaba trazendo aquilo ali à tona num problema físico, uma gastrite, uma úlcera nervosa, ou coisa bem pior. Então, nos alertemos para as nossas emoções, para as nossas formas de pensamento. Não vamos tomar vinagre com limão no café da manhã e sair pelo mundo cuspindo as nossas frustrações. Por quê? Retorna para nós. Isso é para a gente pensar. Eu novamente repito, lendo e relendo os materiais, eu vi tantas situações que a gente se identifica e que a gente consegue ver as pessoas ao redor também. E com a gente mesmo, né? As pessoas, agora falando, e como falarmos em cura diante de tantas situações que adoecem a humanidade. E aí eu vou dizer para os irmãos, vamos falar não em cura, mas em remédio, remediar. Cura pertence ao superior. E se nós não conseguirmos chegar naquela cura que tanto almejamos para o nosso problema? Vamos valorizar o processo também da enfermidade, gente. Porque também faz parte do nosso remédio. O nosso processo é o nosso necessário para a gente chegar lá na outra ponta, curados que seja, se a pessoa prefere usar esse termo, mas que seja bem remediados. Porque existem pessoas que convivem com doenças crônicas a vida inteira, inclusive espécie de câncer que atingem pessoas que vivem a vida inteira em tratamento. Nós temos os tratamentos desde o analgésico, mais simples para os nossos problemas, como os tratamentos químicos. Quem faz uso de tais tratamentos sabe o quanto a medicina evoluiu. E nós precisamos também agradecer isso, porque o ser humano veio para melhorar e para ajudar os seus irmãos de caminhada. Vale lembrar que nós somos espíritos em evolução e o viver, que nem eu falei, o processo da enfermidade também faz parte do nosso processo evolutivo lá na frente. O que hoje nos parece tão pesado, vamos tentar pelo menos nos apegar com quem pode nos dar o remédio, que é Jesus. A gente deve fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. E lembrando o nosso médico Jesus, vamos tentar entender o porquê que nos acomete esses problemas de saúde. De repente refletir, eu vou na casa espírita, eu vou na igreja, eu vou no meu templo, seja onde for buscar ajuda. Eu vou em um médium, nós temos médiuns de cura pelo mundo todo, ainda temos, graças a Deus, porque Deus tem instrumentos maravilhosos para nos auxiliar. Em Cachoeira nós temos também. Independente de quem acredite ou não, nos meios em que as pessoas buscam, respeitemos e vamos incentivar que as pessoas façam a sua parte. Porque às vezes a pessoa está sentada esperando um tratamento de um médium ou de um médico de cura espiritual, ela está numa esperança, ela está evoluindo, ela está usando a alegria dela de viver. Não vamos podar. Se nós não aceitamos, não acreditamos, está tudo certo, cada um no seu momento. Mas vamos deixar o irmão que está buscando auxílio, que está buscando encontrar um caminho para se iluminar, deixa o irmão seguir. Incentive. É uma coisa que a gente precisa muito tentar pensar. É não pensar em cura definitiva, mas pensar na nossa parcela de autocura. É importante, meus irmãos, a autocura também. E a nossa parte. Não acumular tantas tristezas, como eu já falei, não remoer as mágoas, tentar, pelo menos, evitar as decepções além do necessário, porque às vezes a gente arrasta tanto corrente que aquela corrente acaba nos atropelando, nós tropeçamos naquela corrente
E não adiantou de nada. E aquele irmão que nos decepcionou continua a vida dele. Então vale a pena não pesar tanto. E também buscarmos sempre que possível a melhora do adoecimento, seja físico ou emocional, até cuidando da nossa alimentação. Uma coisa que nós estamos na casa espírita, mas precisamos acompanhar, né? A evolução de tudo. Fala-se muito que o nosso intestino é o segundo cérebro. Vocês já ouviram falar, certamente, muitas vezes. Principalmente a mulherada que faz dieta, a gente está sempre pensando, né, na microbiota. Por que o segundo cérebro? Até cuidar daquela alimentação, de tu cuidar o que tu come, mais leve. Tudo isso faz parte do processo também de autocura. Às vezes a gente deixa de tomar água, deixa de fazer coisas que são necessárias. E está tudo ali. É que a gente tem uma preguiça e aí também essa coisa da prevenção não funciona por isso. Então, cuidar um pouquinho do nosso segundo cérebro, porque o intestino ele produz as enzimas que nos ajudam nesse cérebro aqui. Daí vem o termo enfesado, quando a pessoa está de mau humor, está muito chateada, muito pé da vida. Então, vamos prestar atenção nisso também. E pedir ajuda, não ter milindres, não ter vergonha, porque todos nós estamos na caminhada. E qualquer um de nós pode ter o mesmo problema do irmão. Hoje, amanhã, ou já tivemos. Então, ninguém é melhor, ninguém é mais frágil, ninguém é mais forte. Só que as pessoas encaram de maneira diferente. As escolhas nossas são muito importantes. Fazer os tratamentos que nos cabem, enfrentando com coragem, sejam físicos ou espirituais, enfrentar, porque Deus nos dá os meios. Se nós temos os meios, vamos lançar mão dos meios. Estão aí. Não ter medo. Às vezes a pessoa tem medo até de fazer um exame. Gente, não tenha medo. Jesus não veio pregar o medo, ele veio pregar a coragem e nós temos pelo menos um pouquinho de obrigação de ser menos medrosos. Vamos enfrentar as coisas. E tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, mas melhor que aconteça quando a gente está mais fortalecido, quando a gente faz a nossa prece, confia. Eu acredito que a caminhada fica menos dolorida. Atividade física eu já falei, né? Contato com a natureza e também uma coisa interessante, nunca fugir da autocura. Seja por prece, seja para olhar para dentro de nós mesmos, seja pela elevação do pensamento. E uma coisa, gente, vamos nos comunicar. Nós vamos chegar num dia que iremos nos comunicar pelo pensamento, pela telepatia, mas ainda não estamos nessa evolução, não é ainda agora. Então, se tu não tá bem, te comunica com a tua esposa, te comunica com o teu marido, com o teu namorado, com o filho, ouve e fala, te comunica. A comunicação já está comprovado cientificamente que ajuda também a afastar demências. A gente se comunicar, falar as coisas, pôr para fora, não de maneira agressiva. Se tu não tá bem, dá uma puxadinha no freio de mão, vai lá e te comunica de novo, mas de uma maneira que te ajude e o outro possa te entender. Como é que a gente vai ajudar alguém que não fala? Aquele marido que tá quieto no canto, eu peguei no pé dos maridos hoje, dos homens, mas ou então aquela esposa que tá ali, né? Ah, mas tu não sabe o que eu tô sentindo. Não tem como saber. Se a criaturinha não fala, só Deus é que sabe, né? Então, vamos nos ajudar também. E por fim, né? O nosso remédio sempre envolve vários estágios, a melhora, a recuperação, viver bem, a qualidade de vida, mesmo convivendo com algum problema de saúde, seja mais leve ou não. O importante é o aprendizado que tudo isso quer nos trazer. Então vamos refletir. E voltando, se Jesus estivesse hoje encarnado e eu estivesse com um problema, ou será que eu ia me ajudar a fazer a minha parte? Isso é pra gente pensar, a primeira perguntinha que eu lancei para vocês. Ou eu ia fazer fila e esperar que Jesus me curasse de alto a baixo? Claro, Jesus cura tudo, mas e a minha parte?
como ele não está aqui encarnado e que a gente tem que ir até ele através das preces, através do nosso ajoelhar, do nosso pedir e acreditar, vamos continuar fazendo a nossa parte. E vai dar tudo certo. Porque, gente, nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Todos nós iremos embora. Hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos que seja, através das vidas. Mas vamos nos cuidar. Então, a mensagem de hoje, pensemos em remédio, que é Jesus. E tudo vai ficar um pouco melhor ou menos difícil. Acreditem. E eu trouxe uma prece para encerrar. Gostaria que vocês meditassem ouvindo a prece, que ela é muito bonita. Prece por saúde. Jesus, Divino Mestre, em tuas mãos colocamos nossa integridade espiritual, nosso equilíbrio, nossa saúde de corpo e da alma, que é revestida por ele. Dá-nos a força e a coragem para enfrentar e combater as feridas que nos afligem. Não nos deixe esmorecer diante da prova, da doença ou da dor. Nos concede, Jesus, vitalidade, força e alegria, quando o nosso corpo se desgaste, mesmo pelo tempo ou pelas enfermidades. Não permitas que nos entreguemos antes de cumprir nossos deveres evolutivos. E, se possível, dá-nos ainda moratória através da intercessão daqueles que zelam tanto por nós. Acima da medicina está a vontade de Deus, mas nós te pedimos, guia as mãos e o pensamento dos nossos médicos. Dá-nos a tua proteção em todos os momentos da nossa caminhada. Assim seja. Luz e paz, meus irmãos.